Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou dar prosseguimento ao que eu estive falando no meu último vídeo sobre a máquina, porque o assunto máquina é um assunto realmente fascinante e um assunto que rende bastante comentários, rende bastante polêmica, rende bastante debate e vocês gostam, eu também, a torcida do Fluminense gosta porque afinal de contas a máquina foi a máquina. E assim, algumas coisas, né, do Fluminense, o Zé Mário, por exemplo, ele também guarda uma certa mágoa do Fluminense, que ele também só passou um ano no Fluminense. O Horta não quis que ele ficasse mais tempo, mandou ele para o Vasco. O Zé Mário era tricolor. O Zé Mário, ele fez um esforço muito grande para sair do Flamengo e ir para o Fluminense. Ele conseguiu o passe dele, ele conseguiu comprar o próprio passe dele. Então o Zé Mário é um cara que diz que o Flamengo, por exemplo, apesar dele ser tricolor, o Flamengo ele valoriza mais os seus ex-jogadores e reverencia mais do que o Fluminense, talvez agora. Com certeza o Mário Bittencourt corrigiu isso, não é? Inclusive o Zé Mário fala que na época, não sei quem era o presidente do Fluminense, mas não era o Mário Bittencourt, que inauguraram as placas. Quando o Zé Mário foi lá para ver, ele era que teria a placa lá, a placa dele não estava lá. Houve esse constrangimento, não é? Assim como existiam outros constrangimentos no nosso Fluminense, e a gente aqui cá entre nós fala, não é? Mas a gente tem que dormir com esse barulho. Então acho que assim, o Lula, o Manfrini e o Gil que era jogador e funcionário do Fluminense, tinha uma história muito forte com o Fluminense. O Horta, nessa hora, eu não sei se ele pensou como torcedor, mas pensou como maluco. No outro vídeo eu falo que no fim o Horta já está fazendo umas coisas que parecem maluco, uns troca-trocas, né? Dispensar o Gil e o Paulo César Caju assim, tendo o Gil, a ligação que ele tinha com o Fluminense, ser funcionário do Fluminense, a mãe torcedora do Fluminense. E o Paulo César Caju, que não queria ir de jeito nenhum para o Botafogo, porque ele saiu brigado com o Botafogo. Então são erros que o Horta comete, né? Que aí já não é mais um torcedor, no meu modo de ver, já é alguém que está enlouquecendo, né? Como parece aquelas histórias de reis shakespearianos, como Macbeth, né? Que começam a enlouquecer e causar a derrocada do próprio reino. Assim, Lula sair do Fluminense, Gil, Manfrini, e depois Pintinho, Marco Antônio, alguns caras nunca deveriam ter saído do Fluminense. Sendo que a ligação do Manfrini com o Fluminense é que o Manfrini, a vida inteira que jogou lá em São Paulo, antes de vir para o Fluminense, ele tinha o tio dele, que foi jogador do Fluminense, e vivia dizendo para o Manfrini o seguinte: você tem que ir para o Rio para jogar no Fluminense. O Fluminense é o maior clube do Brasil, Manfrini. E aí o Fluminense contratou o Manfrini e o Manfrini fez essa surpresa para o tio. Tio, adivinha para que time que eu estou indo? O tio ficou assim, quando soube que era o Fluminense, quase teve um troço. Né? Então o Manfrini tinha essa ligação com o Fluminense. Esse Flávio Gaúcho, ele começou no próprio Internacional e fazia muito gol, muito gol. Era como se fosse, ele seria, se ficasse no Fluminense mais tempo, seria um novo Valdo. Tamanha quantidade de gols que ele fazia. Depois ele foi para o Corinthians e jogou do lado do próprio Rivelino. E lá no Rivelino, lá no Corinthians, ele fez tanto gol que teve um campeonato paulista que ele fez mais gol que Pelé. E aí, em 1969, se não me engano, o Flávio vem para o Fluminense, é campeão carioca, e aí dana fazer gols de todo jeito. Em 1970, nesse time aí, que ele não saiu nessa foto. E em 1971 ele continua no Fluminense, e em 1972 ele é vendido para o Porto. Mas reza a lenda que ele estava querendo namorar a filha de um diretor do Fluminense, e a coisa, na época, no Fluminense não era muito legal, e ele, por conta disso, trataram de providenciar a venda do Flávio o mais rapidamente possível. E já que ele era um goleador e tinha gente de olho, ele foi para o Porto de Portugal. Este mesmo Flávio, em 75, estava jogando ao lado deste Lula, e com o Falcão e Carpegiani e o goleiro Manga no time do Internacional, que derrotou o Fluminense por 2-0 no Maracanã. E este mesmo Flávio foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 75.
Não é bonito? Assim, às vezes eu me pergunto, será que o Fluminense não tinha estrutura para manter o Flávio no Fluminense até 75? O Fluminense trouxe Gerson em 73. Será que não podia manter o Flávio? O Fluminense trouxe Manfrini em 73. Eu fui ver a estreia do Manfrini em São Januário. 1-0 Fluminense em cima do Bangu, gol de Cafuringa. O Fluminense, será que não conseguia segurar o Flávio? Então são coisas assim que eu acho que a máquina poderia ser um pouquinho mais diferente e ter um pouquinho assim menos de... não é menos jogadores brilhantes, mas ser mais coesa, que o ambiente, a coesão, o elenco da química, é tudo. É tudo. É tudo. Em 1975, reza a lenda que foi o bicho alto pedido pelos jogadores do Fluminense que irritou profundamente Horta e Didi da Folha Seca, o craque da seleção brasileira, craque do Fluminense e craque da seleção brasileira e então técnico do Fluminense, depois de fazer uma campanha maravilhosa como treinador do Peru. Os jogadores do Fluminense pediram um bicho adiantado para vencer o Internacional. E Mário Sérgio era um cara desnecessário no Fluminense. Desnecessário. Tendo o Lula ali na ponta esquerda, para que trazer Mário Sérgio? Talvez o Zé Mário fosse legal, né? Talvez o Fluminense se parasse ali só Rivelino, Paulo César Caju e Zé Mário. Se tivesse o Flávio, imagina, ataque, Búfalo Gil, Flávio e Lula, não é? Meio campo, Zé Mário, Paulo César e Rivelino. Ainda tendo Manfrini para entrar. Assim, às vezes eu acho algumas coisas desnecessárias na máquina do Fluminense. O que em absoluto contradiz o que eu acho que o Horta foi o maior marqueteiro, o cara que mais soube vender a marca Fluminense, como nenhum outro. Sendo com relação à história da Liga, a visão que o Horta tinha de liga, não é? Tipo a NBA, por exemplo, né? Na NBA, a NBA é uma liga de espetáculos. Os jogos têm que ser espetaculares, tem que ser atuações assim espetaculares, digna de ter assim. Antigamente o Jack Nicholson ali na primeira fila assistindo aos jogos da NBA. Então era uma coisa fantástica, entendeu? O Horta tinha essa visão aqui do Rio de Janeiro. Ele queria fazer não os 4, mas os 5, apesar de não ter havido troca-troca com a América, ele queria fazer os 5 grandes clubes do Rio, muito grandes, sendo o Fluminense o maior deles, naturalmente. Então, assim, por exemplo, em termos de, hoje em dia, por exemplo, o que está lá embaixo, os últimos colocados, numa liga eles não são rebaixados. E os que estão lá em cima são obrigados, pela liga, a cederem jogadores para reforçarem, porque o espetáculo não pode ser ruim, tem que ser show de bola sempre. Esse era o pensamento do Horta. Ele tinha esse pensamento. Por isso que, às vezes, talvez, ele tenha favorecido os outros clubes. Tenha favorecido o Botafogo e tenha favorecido o Vasco, por exemplo. E achado que daria conta do recado. Que o problema maior fosse o Flamengo. Mas com aquele time ali, o Horta dava conta do Flamengo. E, no entanto, o Vasco é que foi campeão em 77 com o Dirceu, para vocês terem uma ideia. Outras duas coisas interligadas que eu gostaria de dizer a respeito da máquina é que, naturalmente, esse time que gostava de disputar o Campeonato Carioca, que era o campeonato mais valioso do Brasil, e os torneios lá fora, como o torneio Teresa Herrera, Taça Teresa Herrera, torneio de Paris, esse time não tinha a menor paciência para a carnificina que era a Libertadores naquela época, com aqueles juízes sempre apitando em prol dos times que falavam espanhol também, aquela carnificina, nego quebrando a perna do outro. A máquina do Fluminense não era time para isso. Para aquela sujeira, aquela lambança, aquela roubalheira, aquela ladroagem que era a Libertadores nos anos 70. Não tinha a menor condição. E a maior prova disso é que o Horta e o Paulo César Caju arranjaram um encontro para o jogo aqui no Maracanã contra o Bayern de Munique, não é? Que o Horta queria promover que, se o Fluminense fosse campeão, esse jogo foi em 1975, o Fluminense teria o título de campeão do mundo. Era isso que o Horta queria. E os jogadores do Bayern de Munique vieram para cá. O Bayern de Munique veio com a base da seleção da Alemanha Ocidental, campeão do mundo em 1974. Eu tenho um vídeo aqui
falando isso, né? A Máquina, o maior time do mundo, vocês podem ver lá, entendeu? Flu versus Bayern, então Flu campeão do mundo. Então, o Fluminense, a seleção tinha jogadores do Bayern, como Sepp Maier, o goleiro, Beckenbauer, Gerd Müller, até então o maior artilheiro das Copas, não só de uma única Copa, Overath, Breitner, não é? Ainda tinha o Rummenigge em início de carreira. Então, era um grande time e veio aqui no Maracanã com muito prazer, porque eles não disputaram o jogo que tinham de disputar naquele ano, que seria contra o Independiente, o Mundial Interclubes. Eles preferiram vir aqui para o Maracanã para fazer um tira-teima, porque eles também consideravam que o Independiente não estava à altura deles e nem do Fluminense. Então, um grande confronto, eles entenderam também, juntamente com o Horta e o Paulo César Caju, que seria esse embate contra o Fluminense. E assim aconteceu, com um show de Cafuringa e Rivelino, vitória do Fluminense por 1-0, o Rivelino dá um elástico, chuta, o Kleber vai na bola, mas não alcança, mas o Gerd Müller vem com tudo, mete um carrinho e faz o gol contra. Fluminense 1-0, virtual campeão do mundo, porque ganhou do melhor time do mundo, queria disputar a final contra o Independiente da Argentina, não é? Então, assim, a história da Máquina, ela é realmente fascinante. O Fluminense foi uma espécie de campeão simbólico do mundo em 1975, reconhecido nesse tira-teima aí contra o Bayern de Munique de Sepp Maier, Beckenbauer e Gerd Müller, e não existe time como a Máquina. Como diria Nelson Rodrigues, nunca houve um time como a Máquina. Muito obrigado por terem assistido. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.